Boa noite, irmãos, graça e paz. Nesta noite eu quero trazer até você uma meditação na palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 23. Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 23. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Verso 18: Mas todos a uma começaram a excusar-se e dizer-lhes: O primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por excusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me des por excusado. Ainda um outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disso, disse o servo ao senhor: Senhor, feito como está, como ordenaste, ainda há muito lugar. Respondeu-lhe o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, Jesus tinha acabado de chegar à casa de um dos principais dos fariseus num sábado para comer. E todos eles estavam observando a Jesus para ver se achavam nele algo para desmoralizá-lo, para prendê-lo, ou até mesmo para eliminar o seu ministério. Jesus chega e encontra um homem hidrópico e explica àqueles que lá estavam por que ele estava curando o homem hidrópico num sábado. Jesus explica o espírito da lei, mostra como ela tinha sido desvirtuada pelos fariseus, que a tornaram uma carga pesada, quase impossível para se cumprir. E eles, os fariseus, depois desses argumentos de Jesus, não tinham como contestar o que Jesus fez. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, verso de número 6. Lucas, capítulo 4, verso de número 6. Diz assim: A isto nada puderam responder. Depois disto, Jesus observou que alguns convidados escolhiam os primeiros assentos da mesa, que normalmente é o lugar de destaque, de se sentar perto daquele que comanda a casa, reservado para as pessoas mais íntimas. Jesus então lhes ensina sobre a necessidade de uma vida de humildade, para ser no momento certo honrado ou humilhado, dependendo de como nós nos portamos diante das situações. E Jesus continua ensinando e conta àqueles convidados uma parábola, conhecida como a parábola da grande ceia, onde um homem prepara um grande banquete e manda seus servos saírem pela terra, convidando a todos para participarem. Lucas capítulo 14, verso 16 e 17, Lucas capítulo 14, verso 16 e 17, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Nessa parábola, Jesus estava ilustrando o convite que o Senhor, nosso Deus, faz há muitos anos para que cada ser humano possa usufruir de um banquete, não apenas espiritual, mas para a sua vida cotidiana aqui na terra. O homem que dava uma grande ceia é o Senhor, que vive a oferecer a nós esta oportunidade de nós nos deleitarmos em seu banquete. Olha o que diz Isaías, capítulo 25, verso 6. Isaías, capítulo 25, verso 6. Diz assim: E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutano e de vinhos puros bem purificados. Veja que desde o comecinho o profeta Isaías já ensinava que o Senhor oferece para cada um de nós o banquete. A ceia, o banquete, o alimento é a palavra de Deus, que sacia a nossa fome em todos os aspectos da vida. Veja o que diz Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias capítulo 15, verso 16. Diz assim: Acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor. O profeta Jeremias mostrando a palavra como alimento e diz: olha, quando acharam eu me alimentei dela, eu me fortaleci nela. Está Jeremias mostrando que essa palavra trazia gozo e alegria.
Jesus mesmo, quando esteve entre nós, confirma que a palavra é o alimento do homem. Mateus capítulo 4, verso de número 4. Mateus 4, verso de número 4 diz assim: mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus confirma. Paulo reafirma que quando a gente se alimenta da palavra, nós nos tornamos pessoas melhores. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Veja que o que alimenta, ele o torna bom, produtivo naquilo que ele faz, é o alimento da palavra de Deus. Os convidados dessa festa são os seres humanos, todos, para quem Jesus veio pregar a sua mensagem, o seu convite. Mas o que aconteceu naquela parábola é um retrato do que acontece no mundo até hoje. Jesus veio para nos convidar a uma grande ceia que já está preparada. O convite tem sido espalhado por longos anos, propondo a cada convidado que se delicie, que seja satisfeito, que desfrute de tudo que lhe tem sido oferecido. Mas nem todos percebem o valor e as consequências do que está sendo oferecido. Vamos meditar um pouquinho sobre isso, para saber se nós estamos realmente participando de tudo que nos é oferecido nesse banquete? A primeira coisa, irmãos, Jesus oferece para que cada um de nós participe de um banquete. Mas muitas coisas fazem com que as pessoas acabem rejeitando o convite, não participando do banquete. Jesus veio para trazer vida, e vida abundante, para transformar o caráter, para religar o homem a Deus, a princípios de vida baseados no amor, segundo a palavra de Deus. A gente vê isso por toda a palavra. A aceitação desse convite proporciona com certeza uma abundância de alegria, de provisão, de paz. Não é assim com um grande banquete que se faz na vida comum, quando a gente vai numa festa, uma diversidade de delícias que nos são oferecidas. Quem aqui que está escutando essa mensagem já não foi a uma festa e viu a diversidade de alimentos, de doces que são oferecidos, e a gente experimenta cada um para saber como é que é e para saciar o nosso desejo? Porém, a aceitação desse convite de Jesus implica em a gente se adequar aos princípios estabelecidos pelo dono da casa quando nós somos convidados para uma festa. É assim até hoje em qualquer lugar. Temos que verificar a data, o horário, o traje que devemos ir, se podemos ou não levar convidados, familiares, ou seja, nos adequar ao convite. Mas todo convite, irmãos, é sempre uma honra. Sempre que eu sou convidado para alguma coisa, para uma festa, para uma palestra, para uma pregação, eu fico muito feliz, porque é uma honra ser convidado para estar participando da intimidade daquele que tem o controle da festa. Qualquer negativa que se fizesse naquele tempo por causas triviais não eram bem aceitas e eram consideradas uma falta de consideração na época de Jesus. Para aceitar o convite, além de a gente se adequar aos princípios estabelecidos lá, de como nós devemos nos vestir, nos comportar, o horário, a gente precisa decidir uma coisa: a importância que a gente dá ou não a esse evento, para decidir ir ou não. Não é assim? Foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. A parábola representa um chamado para o reino dos céus. Tudo que isso proporciona um banquete terreno, mas também um banquete eterno na presença do Senhor. Houve um chamado, e há um chamado até hoje para cada um de nós. Mas como lá, a cada convidado que se estabelecia, aparecia uma desculpa. Aparecia uma desculpa cuidadosa, educada, mas também completamente enganosa, sem justificativa, como a gente vai ver agora em alguns textos. Em Lucas capítulo 14, verso 18, diz a palavra que todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. O primeiro a se desculpar mostrou que para ele era mais importante os negócios, o seu próprio interesse, do que atender ao chamado para o banquete. Mas na realidade você percebe que era só uma desculpa, porque normalmente uma ceia, um banquete é dado no período noturno. E com certeza no período noturno não se consegue enxergar um terreno que havia sido comprado há pouco tempo. Sabe, irmãos,
Isso é mais comum do que a gente imagina hoje. Pessoas que culpam as tarefas de negócio para não se dedicarem ao Senhor, ao seu trabalho, à sua adoração, ao seu louvor. Mas se a gente se organizar a tempo, para a gente se organizar a tempo para manter a nossa fé, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso serviço a Deus. E também, irmãos, há tempo para manter as nossas obrigações profissionais, os nossos deveres profissionais. Sabemos aí pelo ensino e pelos exemplos que a gente vê no mundo que se os negócios não ocuparem um lugar adequado na vida de qualquer cidadão e também do cristão, ele pode gerar sérios problemas. O trabalho pode se transformar numa armadilha do inimigo para te deslocar da fé. É importante que a necessidade de trabalhar e de se sustentar não se corrompam, nos tornando pessoas apenas preocupadas com a ganância e com a cobiça. Há pessoas que ficam possuídas pelo trabalho e pelo dinheiro e agem gananciosamente para conseguirem mais e mais. Já não é mais necessidade, mas a ganância em ter mais a ponto de algumas horas com Jesus diminuir as suas possibilidades de ganho, algo a mais, não aquilo que ele necessita. Outras fazem do trabalho um Deus que domina todo o seu ser, porque lhe dá uma certa segurança, um sentimento de ser insubstituível, trabalham cada vez mais, às vezes sem a menor necessidade. E a palavra de Deus mostra uma pessoa assim. Jesus descreveu um homem assim, um rico fazendeiro que usou toda a sua energia, todo o seu trabalho, e o fim dele foi muito triste. Essa passagem está em Lucas capítulo 12, verso 16 a 21. Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, que diz assim: propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: o que farei, pois, se eu não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O Senhor não está condenando, irmãos, a riqueza, o Senhor não está condenando o trabalho, pelo contrário, Ele diz para você trabalhar e se sustentar, mas Ele está dizendo o seguinte: Ele está condenando a isenção da vida espiritual por causa dessas coisas. Ele está dizendo: como é que você pode só pensar em ajuntar tesouros e não ter nada de relacionamento com Deus? Pensa comigo numa coisa: quando a gente estabelece o trabalho como necessário, sem deixar de se dedicar a ele, fazendo o melhor possível, mas não permitindo que ele afete a minha vida espiritual, nós sempre seremos abençoados. Pergunto para você: você sabe qual é o povo que possui as maiores fortunas do mundo? Eu creio que você imagina, mas são os judeus. Irmãos, os judeus são perseguidos há milhares de anos, odiados há milhares de anos por causa da sua riqueza. Agora, você sabe que o judeu, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, são rigorosos em não trabalhar, dedicando esse dia ao Senhor? Na palavra de Deus a gente vê que eles são até exagerados em guardar esse dia de forma exagerada, mas eles param um dia inteiro para dedicar ao Senhor e se transformaram nos mais ricos, um dos mais ricos povos do mundo. Como é que será que eles conseguem isso, meu irmão? Como é que eles conseguem isso parando um dia de trabalhar, tendo um dia para adorar o Senhor, pelo menos? Provérbios 22:4 traz essa resposta. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, honra e vida. Olha o que ele está dizendo: o galardão, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Irmãos, o Senhor abençoa aquele que tem o seu momento de estar com Ele, de contemplar a sua face, de estar na fidelidade adorando o Senhor. A gente vê que não é desculpa o profissional não poder ter um tempo em que ele possa dedicar o tempo ao Senhor.
O segundo a se desculpar está descrito em Lucas capítulo 14, verso 19. Lucas capítulo 14, verso 19, diz assim: outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. O segundo a se desculpar, irmãos, mostra que era mais importante as suas ideias, a sua maneira de entender a vida. Por que eu estou falando isso? Ora, a gente sabe que quando ele disse que comprou as juntas de bois e ele precisava experimentá-lo, a gente sabe que na pecuária ninguém compra animais sem vê-los, sem checar seu porte físico, a sua saúde, se estão preparados para aquilo que eles pretendem usá-los. E por isso, quando esse homem comprou esses animais, eles estavam bem. Aí ele queria testá-lo. Tudo bem, não há nada de errado em querer testar os animais, mas eles já eram seus, estavam no seu pasto, cercados e protegidos. O teste não precisava ser naquele dia, não precisava ser naquela noite, poderia ser no dia seguinte, que nada mudaria. Mas ele era um cara metódico, que tinha o seu jeito de ser, sua forma de se comportar, de pensar. A sua mania era testar assim que comprava, e ele não podia mudar seu jeito de ser, nem para atender o convite de Jesus. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas hoje não vivem desse jeito? Seu comportamento, sua maneira de viver são mais importantes que atender ao chamado de Jesus, mesmo que isso não altere em nada a eficiência do que eles têm que fazer. Você deve conhecer pessoas assim, mas na Bíblia isso tem um nome, que se chama obstinação, que significa, irmãos, teimoso, inflexível, que não cede. E isso tem se tornado comum dentro da igreja, as pessoas que não mudam, que são teimosos, que se apegam a uma ideia e fazem dela a regra para a sua vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que esta intransigência, essa teimosia, essa obstinação pode nos afastar dos caminhos que o Senhor tem para nós. A Bíblia é cheia de exemplos de quantos males adveio aos povos, às pessoas, por serem teimosos, obstinados. Você deve lembrar da história do faraó do Egito, que ele sofreu muitas perdas, ele e seu povo, por causa da sua teimosia em liberar o povo de Israel. Em diversos textos em Êxodo você vai ver o povo do Egito sofrendo porque o faraó era teimoso e não queria liberar o povo para poder ir adorar a Deus. Amados, a teimosia é algo que atrapalha. O meu jeito de ser é algo que tem que ser transformado. O próprio povo de Israel é repreendido por Deus por ser obstinado em alguns momentos. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 2, verso 4. Ezequiel, capítulo 2, verso 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel foi levantado por Deus para ir até o povo de Israel e falar assim: olha, vocês são de semblante duro e obstinados de coração, por isso que vocês sofrem. Em outros tempos, Isaías revela que a dureza do que o povo de Deus estava passando tinha uma causa, que era a sua obstinação, a sua teimosia. Isaías 48, verso 3 e 4. Isaías 48, verso 3 e 4. Desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser, da minha boca é que saíram. Eu as fiz ouvir. De repente as pus por obras e elas aconteceram, porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Veja, o Senhor repreendendo através do profeta o povo que era teimoso. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, somos chamados a mudar, a fazer morrer esses conceitos terrenos na nossa vida, irmãos. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 5, só a primeira parte do versículo. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Olha que a palavra de Deus diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, ou seja, tira da tua vida as teimosias, a tua maneira de ser e passa a viver como o Senhor quer. Esse foi o segundo que deu a desculpa. O primeiro não foi por causa dos negócios, o segundo não foi porque ele tinha o seu jeito de ser e não podia deixar para depois aquilo que ele achava que era prioridade. Aí tem o terceiro convidado, também a dar desculpa, declinou do convite. Olha o que ele diz. Lucas
capítulo 14, verso 20. Lucas, capítulo 14, verso 20. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Irmãos, o terceiro desculpas, mostrando que os prazeres da vida são mais importantes que aquele convite. Você pode falar, mas isso é meio duro. Não, aqui a gente percebe que a desculpa por estar casado e não poder ir estava dando muito mais importância aos prazeres do casamento do que ao convite do Senhor. Ou seja, ele colocou a família naquele momento como um impedimento de servir ao Senhor. E todos nós sabemos que há momentos no casamento que nós não podemos estar juntos. Eu vou trabalhar, às vezes os dois vão trabalhar, há compromisso que só eu posso estar presente, ou só a minha parceira pode estar presente. E isso jamais foi um impedimento. Não é algo constante, mas são alguns compromissos que são assim. E é só naquele momento, não era uma coisa que iria perdurar. Mas como este homem que não deu a desculpa da família, quantos não colocam a família como um impedimento para buscar a Deus? Quando a família foi instituída por Deus para ser uma bênção. E se a família nos impede de aproximar, de manter a comunhão com Deus, algo está fora da normalidade, meu amado. Veja que a família foi criada para ser uma bênção. A palavra de Deus diz isso. A família foi dada ao homem para ser uma bênção. A mulher foi criada para ser uma ajudadora. Olha o que diz Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então a esposa está lá para ajudar o homem a atingir os objetivos, a crescer juntos, a prosperar, mas também a ter fidelidade ao Senhor. A mulher foi colocada ao lado do homem porque isso faria bem, não só o marido, mas como toda a família. Ela foi colocada ao lado do homem para abençoar a sua casa. Veja o que diz Provérbios 31:12. Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Veja que a esposa está lá para fazer bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Os filhos, por sua vez, são uma herança de bênção do Senhor. Salmo 127, verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Galardão é recompensa. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Deus nos dá, ou seja, uma bênção que Deus nos dá. Mas não apenas os filhos são uma bênção, mas os netos, irmãos. Olha o que diz Provérbios 17, verso 6. Provérbios 17, verso 6. Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Olha, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos são os netos. E a glória dos filhos são os seus pais. Então a gente vê aqui que a família, irmãos, a família unida como bênção, jamais pode ser um empecilho para atender o chamado do Senhor. Mas como família, vão se envolver todas as pessoas e buscar ao Senhor. Então a gente vê as desculpas. Essa rejeição e essas justificativas devem nos fazer pensar um pouquinho a respeito. A rejeição ao chamado de Jesus para a comunhão com Ele é abrir mão do que Ele está nos oferecendo, irmãos. É abrir mão do que Deus está nos oferecendo. Vamos de novo à figura de um banquete. Num banquete são nos oferecidas coisas gostosas, às vezes caras, que nos dão tremendo prazer, coisas que são incomuns na vida cotidiana, na vida diária. E quando eu decido não ir, eu não sou contemplado com essas coisas, eu não aproveito aquilo que está sendo oferecido. As pessoas precisam, irmãos, ter noção do que nos é oferecido nesse banquete e do que estamos abrindo mão se rejeitarmos o convite. Eu vou falar aqui apenas algumas delas, para que a gente veja. A primeira coisa que o Senhor promete para nós é o perdão de toda acusação que existe sobre a nossa vida. Nós somos resgatados de toda condenação. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu,
do meio de nós, cravando na cruz. Na cruz, quando aceitamos o convite de ter essa comunhão, quando aceitamos o convite de entregar nossa vida para Jesus, foi riscado toda a condenação que havia sobre nós. Não há nada mais que possa ser cobrado de nós, porque o Senhor Jesus pagou o preço. Esse convite nos dá acesso ao Pai, né? A gente não precisa ter um intercessor, um mediador. Nós temos acesso a falar direto com Deus, a falar direto com o Pai. Efésios capítulo 2, verso 18. Efésios capítulo 2, verso 18, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha só, por ele, por Jesus Cristo, pelo convite que ele nos fez e que nós aceitamos, nós temos acesso ao Pai. Que coisa maravilhosa, né? Você poder falar direto com o Pai. Com esse convite, nós temos a libertação de tudo aquilo que possa nos aprisionar, sejam emocionais, físicos, pessoais. Nós temos a libertação de tudo. Em João capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, Jesus está falando, olha, aceita o meu convite, você está liberto de todo peso, de todo embaraço, de toda a situação que tenta travar o seu crescimento e a sua vida. Que maravilha! Ainda nos liberta do domínio do inimigo. A gente tem pessoas que às vezes têm medo, né? Poxa, mas o inimigo é poderoso, ele tenta contra a minha vida. Irmãos, ele é poderoso, ele tenta contra a sua vida, mas não é maior do que o Senhor, e você está liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: e que nos tirou do poder das trevas. Veja só, o Senhor Jesus nos tirou do poder das trevas. O inimigo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, nós estamos em outro reino, sobre outra direção, sobre o comando do Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o convite, tem a paz que o Senhor nos dá, que o mundo não proporciona e não conhece. Quanta gente aí com falta de paz, que não consegue dormir à noite, que acorda perplexo. Irmãos, o Senhor nos garante a paz que o mundo não proporciona, que não conhece, porque Ele deixa uma paz especial e diferente. João capítulo 14, verso 27: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha o que ele está falando, pode ficar sossegado, não fica com medo das situações, das que vierem e das que vão vir. Eu deixei para você a minha paz, então dorme tranquilo, acorda na segurança do Senhor, enfrenta os desafios da vida, porque eu te dei paz para isso. E é maravilhoso quando a gente tem paz. Ele garante para nós, quando a gente aceita o convite de ter essa intimidade com Ele, de entregar a nossa vida a Ele, de ter uma comunhão com Ele, uma vida emocional equilibrada, com os nossos sentimentos guardados pela paz em Cristo. Olha só o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja só, os sentimentos, as emoções guardadas pelo Senhor, para que não haja desequilíbrio, para que não haja uma situação que nos tire do sério, para que a gente não alimente coisas que são ruins para nós, para o nosso ser. São as promessas que o Senhor está nos dando de quem aceita esse convite. A palavra de Deus nos diz que ainda quem aceita esse convite é tornado vencedor. Olha que coisa linda, irmãos. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos tornados vencedores. Temos lutas, temos dificuldades, sim, mas vencemos. Somos feitos herdeiros das promessas, irmãos. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só o que ele está falando para nós. Se nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tem ainda a promessa de vida abundante nesse mundo. João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aí muitos imaginam que a vida abundante é preparada apenas para o porvir, mas há também uma vida abundante para ser vivida aqui na terra, irmãos, para cada um dos servos de Deus, para cada um daqueles que aceitam o convite. Uma vida abundante que faz bem na alma, no físico e no espírito. Abundância, você sabe, é receber uma grande quantidade de algo.
ter fartura. Quando Jesus pagou o preço por nós, irmãos, Ele nos deu uma vida com fartura em todos os aspectos. Esta vida abundante é promessa quando vivemos com fé, com obediência. A gente não vai nem precisar se esforçar muito além do que o Senhor já nos prometeu, porque Ele nos orienta que o seu prazer é nos abençoar. Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre aos seus amados enquanto eles dormem. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos dá até quando estamos dormindo, Ele nos abençoa até quando estamos descansando. Tudo isso são promessas daquele que aceita o convite, mas muitos não alcançam, irmãos, pela incredulidade. Lembra-se dos espias que foram enviados à terra prometida? Eles não entraram porque não creram na promessa. Se eu e você não acreditamos que o Senhor tem uma vida abençoada para nós, hoje a gente não vai ter essa vida por incredulidade, porque Ele ofereceu. Alguns não alcançam, irmãos, por desobediência. Lembre-se que Moisés, irado com o povo, ao levar o pedido de ter água para aquele povo, ele bateu na rocha para que ela jorrasse água, quando o Senhor tinha orientado a ele para que ele falasse a rocha. Desobediência. Estava nervoso, ficou desobediente. Deuteronômio 34:4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. A desobediência fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Sabe, irmãos, na caminhada o Senhor determina muitas ordens para a nossa vida. Faz toda a diferença obedecer ou não para receber a vida abundante. Muitos que ainda não estão vivendo a vida abundante é porque não estão obedecendo ao que o Senhor diz. O Senhor já falou, mas a pessoa continua lá fazendo do jeito dela, da maneira dela, e até justificando, como fizeram esses homens, achando que estão dando uma desculpa, mas que é só uma justificativa sem causa. Jesus estava fazendo para nós um banquete, um convite para participar de um banquete na sua presença, aqui e no porvir. Aí eu pergunto para você, qual será a nossa resposta? Será que tem pessoas ou coisas que para nós é mais importante do que cear com Jesus? Isso é um motivo para a gente pensar. Você tem noção do que pode estar perdendo se você não aceita esse momento de comunhão, esse convite para estar próximo, para ter um tempo de você cuidar da tua vida espiritual? Irmãos, o convite está colocado, o cardápio está divulgado, cabe a nós a decisão de aceitar ou não. E o mais importante é que ainda há lugar, irmãos. O Senhor ainda não retornou para buscar o seu povo, porque ainda há lugar. Lucas capítulo 14, verso 22 diz assim: depois disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste e ainda há lugar. Ou seja, nós fomos, pegamos todo mundo que o Senhor mandou, trouxemos para dentro, mas ainda tem lugar. Que coisa maravilhosa, irmão. Jesus está dizendo para você: você quer participar do banquete? Ainda tem lugar. Você quer ter uma vida abundante aqui no porvir? Ainda tem lugar. Você quer ter a sua vida transformada e mudada para uma coisa muito melhor do que você já viveu até agora? Tem lugar. Mas entenda uma coisa: assim como era costume no Oriente, quando se dava um banquete, era comum naquela época festas, porque lá o povo judeu era festeiro, fazia festa para quase tudo, casamentos, aniversário, quando o filho primogênito desmamava, na tosquia das ovelhas, em festas religiosas, tudo tinha festa. Os convidados eram recebidos no salão do banquete, eram recebidos com um beijo no rosto, que era chamado de ósculo santo. Seus pés eram lavados e depois as portas eram fechadas e ninguém mais era admitido no local. O que ele está mostrando? Há um tempo para aceitar esse convite. E quem não tem participado desta ceia deve fazer o mais breve possível, pois nenhum de nós sabe a hora que a porta vai fechar, irmãos. Eu só posso dizer para você: tem lugar. E eu não falo apenas de salvação, mas falo também de comunhão. Estamos desenvolvendo o nosso contato com Deus, nossa comunhão. Será que, como nós estamos adorando ao Senhor, realmente como adoradores em espírito e em verdade? Ou apenas como frequentadores, ocasionais? Eu espero que a gente seja realmente
adoradores em espírito e em verdade. Se ainda não somos, aceite o convite hoje, tome posse do seu lugar na mesa nesta noite, porque ainda tem lugar. Mas seja breve, não demore muito não, porque coisa maravilhosa está na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus traga para você essa visão de que o Senhor tem coisas especiais para nós e quer você ao lado dele. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por a tua palavra, obrigado, Senhor, pela festa e pelo banquete que o Senhor nos proporciona. Abençoa cada um que ouve essa mensagem, Deus. Toca, Senhor, o coração profundamente, que haja, Senhor, uma restauração de adoração, que haja, Senhor, uma restauração de uma vida de comunhão contigo, Pai, que a gente possa abandonar as justificativas, as desculpas, para que a gente possa se envolver mais com a tua obra, com o Senhor, e a gente colher todas as bênçãos desse banquete. Pai, aqueles que ainda não te conhecem como Senhor da sua vida, que possam entregá-la hoje ao Senhor, que possam dedicá-la hoje ao Senhor e dizer: eu quero participar desse banquete, eu quero ter paz, eu quero ter a bênção do Senhor, eu quero ser vitorioso. E eu sei que o Senhor tem medida também para esta pessoa. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, abençoa, Pai, nesse momento de pandemia, as situações de dificuldade, que a tua graça, a tua unção e o teu poder estejam nos levando a um tempo de vitória, um tempo de paz e um tempo da isenção das enfermidades neste país, no mundo, Pai, que sofre tanto com esta situação. Abençoa os pesquisadores, os médicos, dá provisão, Senhor, aos teus servos, aos profissionais liberais, protege os homens da medicina e as mulheres, e que, Senhor, a tua igreja possa continuar intercedendo para que essa situação de crise cesse em nome de Jesus. É nessa oração que nós cremos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.